Você já se perguntou por que, mesmo com tanta informação disponível, a maioria das pessoas não consegue prosperar no mercado financeiro? Porque, apesar do número crescente de investidores na bolsa, os resultados positivos continuam concentrados em poucos? E mais, por que tantos são atraídos pela promessa de ganhos rápidos, mesmo quando as estatísticas mostram que a grande maioria perde? Se você também já se sentiu pressionado a fazer operações que não entende, ou já percebeu que o mercado parece te empurrar para decisões impulsivas, esse vídeo é para você. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com quem precisa abrir os olhos para a realidade do investimento no Brasil. Seu comentário também ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então me diga, qual comportamento você acredita que mais atrapalha o investidor brasileiro hoje? O que está por trás dessa pressão silenciosa que conduz tantos investidores ao prejuízo? A verdade é dura e incômoda. O mercado financeiro brasileiro, desde sua estrutura até a forma como se comunica, estimula o cidadão comum ao insucesso. Ele seduz, convence e empurra o investidor para uma postura especulativa que raramente leva à prosperidade. Esse estímulo não surge por acaso, ele é uma ferramenta poderosa que movimenta bilhões. Quanto mais você gira, mais dinheiro você deixa nos intermediários. Quanto mais você tenta acertar o trade perfeito, mais você se afasta de construir patrimônio real. E esse é o ponto central deste vídeo. O problema não está apenas nas plataformas que piscam números o tempo inteiro, nem na propaganda que exalta o trader miraculoso que diz viver da bolsa. Está no desenho do próprio sistema. Corretoras, bancos, agentes e até a bolsa ganham com sua ansiedade, com sua pressa e principalmente com sua ilusão. O que sustenta essa engrenagem é simples: giro, corretagem, emolumentos, spreads, taxas. Não é coincidência que o comportamento de mercado mais incentivado seja justamente o que estatisticamente menos funciona no longo prazo. É por isso que você vê milhares de cursos ensinando o caminho da especulação, mas poucos mostrando o que realmente dá resultado. E aqui entramos no ponto mais crítico. A maioria dos cidadãos não consegue absorver a trajetória do investimento, porque investimento não gera adrenalina, não gera promessa de ganhos imediatos. Investimento exige disciplina, paciência e tempo, três palavras que não vendem, mas constroem riqueza. A própria fala de quem já percorreu esse caminho comprova isso. Quando afirmo que day trade, market making ou qualquer prática voltada exclusivamente para o curto prazo, dificilmente produzirá resultados positivos. Não falo por achismo, falo por décadas de observação, porque quem aposta contra o tempo perde e quem aposta a favor dele constrói. Essa sedução especulativa cria uma ilusão perigosa. A ideia de que a bolsa é um cassino moderno, onde decisões rápidas geram fortunas. Essa visão distorce completamente a essência do mercado de capitais e afasta o investidor do verdadeiro propósito desse ambiente. A bolsa não é um palco para apostar, é um veículo para se tornar sócio de empresas que produzem, crescem e remuneram seus acionistas. Mas quando o investidor é condicionado a enxergar apenas o sobe e desce diário de preços, ele deixa de olhar para a empresa e passa a olhar para a oscilação. E quem vive de oscilação vive de instabilidade. E instabilidade não constrói patrimônio. Essa distorção é tão profunda que muitos acreditam que aplicam na bolsa, quando na verdade aplicam nas empresas. A bolsa é apenas um meio, não o destino. Ela não gera riqueza por si só. Quem gera riqueza é a empresa que você escolhe ser sócio. É por isso que o investidor que busca consistência precisa inverter o olhar. Ao invés de perguntar quanto sobe amanhã, deve perguntar qual o potencial dessa empresa nos próximos anos. Essa mudança de mentalidade é decisiva. Comportamento especulativo é imediatista, mas investimento é visão. E essa visão não se compra em recomendação rápida nem em promessa de retorno expressivo no curto prazo. A trajetória do investimento sólido começa com a compreensão de que riqueza é construída
não conquistada em um golpe de sorte. Na década de 70, quando criei meu projeto de geração de renda e acúmulo patrimonial, o Brasil era outro. A economia era instável, os produtos financeiros eram escassos e a cultura de investimento praticamente inexistia. Mesmo assim, a essência era a mesma. Quem quer construir patrimônio precisa de disciplina, paciência e regularidade. Não existe atalho para isso. Naquela época, assim como hoje, o grande desafio estava em fazer o cidadão compreender essa trajetória e resistir à sedução do ganho fácil. Mas por que é tão difícil manter essa disciplina? Porque o emocional sabota. O mercado mexe com sensações primitivas: medo, ganância, euforia, pânico. Essas sensações são intensificadas quando o investidor passa o dia olhando gráficos, acompanhando ticks e comparando resultados com outros especuladores. Isso cria um ciclo destrutivo, a busca constante por repetição de um ganho rápido, seguida por perdas que corroem patrimônio e confiança. Esse ciclo consome energia, desgasta emocionalmente e conduz ao insucesso. É a mesma armadilha que leva iniciantes à exaustão e os profissionais mal preparados ao fracasso. E é aqui que eu te pergunto: quantas vezes você já operou mais pela emoção do que pela razão? Quantas vezes uma perda pequena virou uma perda grande porque você tentou recuperar? Quantas vezes você entrou numa operação porque viu alguém ganhando muito e sentiu que estava ficando para trás? Essas perguntas não são meras provocações, são um diagnóstico. Quanto mais você reconhecer esses padrões, mais claro ficará que o mercado não quer que você vença. Ele quer que você se movimente. E quando você se movimenta demais, quem ganha não é você. Quando você percebe essa engrenagem atuando sobre você, algo muda. A tentação de seguir o fluxo perde força e o raciocínio ganha espaço. Porque o investidor que prospera não é aquele que reage ao mercado, é o que constrói sua própria lógica, independente da euforia ou do caos do dia. Esse investidor entende que patrimônio não se multiplica com movimentos frenéticos, mas com escolhas consistentes. Ele sabe que dividendos são consequência de empresas sólidas e que riqueza se acumula à medida que você aumenta a participação em negócios que crescem, dão lucro e distribuem resultados. É uma relação de longo prazo e não uma corrida de velocidade. E se o mercado empurra você para a pressa, a sabedoria te empurra para o ritmo oposto. Não existe sucesso duradouro para quem vive correndo atrás do trade da semana. A energia que muitos gastam tentando prever o próximo movimento de preço poderia ser usada para entender o modelo de negócio de uma empresa, sua governança, sua capacidade de gerar caixa e seus resultados consistentes. O maior erro é acreditar que o ganho está no pulo quando na verdade está na construção. A cada aporte, você está aperfeiçoando um projeto de vida. A cada reinvestimento, você está ampliando sua participação naquilo que te remunera. E uma pergunta inevitável surge: se o caminho é tão evidente, por que tão poucos o seguem? Porque o certo nunca é o mais atraente aos olhos de quem busca urgência. O certo é silencioso, paciente, discreto, não dá manchetes, não vira notícia, não rende publicidade. O especulativo, ao contrário, gera narrativa rápida, cria história dramática, desperta adrenalina, só que adrenalina e riqueza não caminham juntas. Essa é a contradição que confunde milhares e que os leva ao mesmo destino: desistência após frustrações acumuladas. Enquanto isso, quem segue o caminho da construção vai crescendo de forma imperceptível, sem ruído, até que um dia o resultado salta aos olhos. Esse caminho exige uma postura que poucos adotam: constância. O investidor precisa se tornar disciplinado. E disciplina não nasce da vontade, mas da clareza. Quando você entende que está acumulando participação em empresas, não em gráficos, algo muda. Quando você percebe que seu ganho real vem de resultados operacionais e não de movimentos especulativos, você abandona a ilusão. O foco se desloca. O curto prazo deixa de te afetar emocionalmente. O noticiário deixa de te controlar. O barulho perde força e o patrimônio ganha forma.
A verdadeira pergunta que define o futuro de um investidor é simples: você quer emocionar-se ou quer enriquecer? Porque o mercado oferece as duas coisas, mas raramente para a mesma pessoa. A emoção está no vai e vem. A riqueza está na paciência. A emoção está no trade. A riqueza está no investimento. O erro é tentar buscar os dois ao mesmo tempo e se perder no processo. É por isso que tantos terminam desanimados, achando que bolsa não é para eles, quando na verdade o que não era para eles era o comportamento induzido. O mercado os levou ao insucesso, não porque eles eram incapazes, mas porque foram guiados pelo caminho errado. E agora eu quero ouvir de você. Em qual desses caminhos você tem colocado a sua energia? Nas emoções passageiras ou na construção consistente? Responda nos comentários, porque sua resposta pode ajudar outros a perceberem que não estão sozinhos nessa reflexão. E quando você toma consciência dessa escolha, o jogo deixa de ser uma disputa contra o mercado e passa a ser uma construção a favor de você mesmo. A partir desse ponto, a mentalidade muda. Você não entra mais na bolsa para ganhar amanhã, você entra para participar de negócios que vão gerar riqueza por décadas. Esse deslocamento de horizonte altera completamente seu comportamento. A ansiedade diminui, o foco se torna mais racional e o patrimônio começa a responder, porque a lógica financeira opera a seu favor. Dividendos reinvestidos aumentam o volume de ações. O volume de ações aumenta a participação. A participação maior aumenta o fluxo de dividendos. Esse ciclo silencioso, matemático, sem glamour, é o que constrói fortunas. Mas para que isso aconteça, é preciso romper com o senso comum. E o senso comum diz que movimento significa progresso. Na bolsa, isso não poderia estar mais longe da verdade. Movimentar-se demais é exatamente o que impede o investidor de crescer. Cada compra impulsiva, cada venda precipitada, cada operação feita por ansiedade é dinheiro que deixa de trabalhar por você para trabalhar pelos intermediários. Por isso, quando afirmo que o mercado estimula comportamentos que conduzem ao insucesso, não é uma crítica emocional, é um diagnóstico técnico. É a constatação de que o sistema é estruturado para gerar receita em cima do seu movimento e não do seu resultado. Por isso você precisa criar uma blindagem emocional. Não contra as oscilações, porque elas são naturais, mas contra a sedução que te empurra a tratá-las como oportunidade de adrenalina. Investimento de verdade exige que você aceite a simplicidade da estratégia. E a simplicidade incomoda. Ela parece lenta demais para quem foi condicionado a esperar resultados imediatos. Só que a lentidão aparente é justamente o que cria velocidade no longo prazo. Aquele aporte modesto repetido mensalmente, aquela acumulação silenciosa de ações, aquela reinversão de dividendos, tudo isso compõe um mecanismo que ao longo dos anos supera qualquer promessa de ganho rápido. O que destrói o investidor brasileiro não é falta de informação, é excesso de distração. O fluxo de notícias, as recomendações instantâneas, os analistas de ocasião, as promessas de lucro fácil, tudo isso cria um ambiente de ruído que afasta o cidadão do caminho óbvio. O caminho óbvio não está em adivinhar o próximo movimento, está em compreender o propósito real de investir. E esse propósito sempre foi o mesmo: gerar renda, acumular patrimônio e participar de empresas lucrativas. O resto é espuma, narrativa e ansiedade. E aqui está a reflexão que encerra este raciocínio. O mercado não vai mudar para facilitar sua vida. Ele não vai te proteger, ele não vai te educar, ele não vai se ajustar para que você prospere. O mercado quer giro, quer especulação, quer movimentação. O investidor precisa ser o elemento que resiste a essa máquina. Só prospera quem cria independência mental, quem pensa como dono e quem entende que a bolsa não existe para te enriquecer, ela existe para te dar o veículo. O enriquecimento depende da sua conduta, da sua disciplina e da sua capacidade de ignorar o ruído e focar no essencial. A conclusão é simples, mas poderosa. O investidor é estimulado ao insucesso, mas não é condenado a ele. A escolha está nas mãos de cada um.
A disciplina que poucos adotam é exatamente a que gera resultados extraordinários. O comportamento que o mercado não incentiva de investir com paciência e visão é o que realmente funciona. E antes de encerrarmos, deixe seu comentário. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava mudar sua postura no mercado? Compartilhe sua experiência, porque ela pode abrir os olhos de muita gente.